vezes eu tenho gasto muito tempo tentando entender as crianças e como pastoreá-las. And some of the things that we have been looking at this week, really help us in understanding our children. E algumas coisas que nós estamos olhando nesta semana vão nos ajudar a pastorear as crianças. So I want to begin praying and asking for God to be with us as we look at His Word together tonight. E eu quero começar orando, pedindo a Deus que nos dirija quando olhamos a sua palavra nesta noite. Let's pray together. Oremos. Our Lord, we come asking that you would give us enlightenment of mind and understanding tonight. Ó Deus, nós chegamos à tua presença pedindo que o Senhor nos dê entendimento e a tua luz quando nós olhamos a tua palavra. We pray that you would help us to see the implications of your word. Ajuda-nos, Senhor, a ver as implicações da tua palavra. And we pray that by our consideration of your word, we may learn to shepherd the hearts of our children. E que pela consideração da tua palavra possamos aprender como pastorear os corações das nossas crianças. Father, we want our teaching of our children to lead them to you. Nós queremos, Senhor, que o nosso ensino das crianças as leve à tua presença. We want to learn how to show them the depravity of their own hearts. Nós queremos, Senhor, aprender como mostrar a elas a depravação do seu coração. We want to point them to Christ. Nós queremos, Senhor, apontá-las o caminho de Cristo. We want to urge them to repentance and faith in the Lord Jesus. Nós queremos pedir, Senhor, interceder por ela para que elas cheguem ao arrependimento e à fé em Cristo. And so, Lord, we ask that you would give us understanding. Senhor, nós pedimos então que tu nos dê entendimento. And we ask that you would illuminate our hearts and minds, E, Senhor, ilumina as nossas mentes e coração that we may do this task that you have given us. para que possamos cumprir essa tarefa que o Senhor tem nos dado. And we ask these things for Christ's sake. Nós pedimos estas coisas para a tua glória. Amém. I think as parents we have known a whole range of frustration sometimes with our children. Eu creio que nós, como pais, temos experimentado uma grande variedade de frustrações com as nossas crianças. Many times we look at this task and we feel like we are not adequate E for it. muitas vezes nós olhamos essa tarefa e sentimos que nós não somos adequados para ela. Sometimes we feel hopeless with the job that God has given us to do. E às vezes ficamos desencorajados com a responsabilidade que Deus nos deu. We look at our children and we wonder what will happen to them. Nós olhamos as nossas crianças e ficamos pensando o que é que vai acontecer com elas. We see them growing up Nós as vemos crescendo and we realize that there are things within them that are wrong. e nós vemos que há coisas nelas que estão erradas. And we know that the years are passing very quickly. E também notamos que os anos estão passando rapidamente. And sometimes we wonder how we are going to do what God has called us E to do. então ficamos às vezes pensando como é que nós vamos fazer aquilo para o qual Deus tem nos chamado a fazer. I think sometimes we see their needs and we don't know how to respond. E muitas vezes nós vemos a necessidade delas, das crianças, e não sabemos como responder àquelas necessidades. And we have some ways that we habitually respond, but we're not satisfied with those E things. muitas vezes nós acabamos respondendo de alguma forma, mas não estamos ou não ficamos satisfeitos com a forma que respondemos. I think sometimes we even avoid the issues that need to be addressed. E muitas vezes nós até evitamos assuntos que precisam ser abordados. We're concerned and we're worried. Nós estamos preocupados, We see certain patterns of behavior and response, nós vemos certos modelos de comportamento e resposta, and we don't understand where it comes from. e nós não sabemos aonde tudo isso vem. And we want to help them, Nós queremos ajudá-las, but we're not sure how to do it. mas não estamos certos como fazê-lo.
And I found in teaching on this topic that many parents are frustrated with their tasks. E eu tenho descoberto em ensinar, ou tendo ensinado este assunto, que a maioria dos pais, ou muitos pais, estão frustrados com a sua tarefa. Many parents have a sense, I'm not doing this job adequately. Muitos pais têm um sentimento que diz, eu não estou adequado a esta tarefa. But I'm not sure what to do. Mas também não estou certo o que é que eu devo fazer. And I want to draw our attention back to some passages we looked at this E morning. eu quero chamar a nossa atenção para algumas passagens que já temos olhado. We need to understand the behavior of our children through the eyes of Scripture. Nós precisamos entender o comportamento das nossas crianças através dos olhos das Escrituras. What is the biblical vision of behavior? Qual é a visão bíblica do comportamento? If we're going to understand our children through God's Word, what does God's Word say about their Se behavior? nós vamos entender nossas crianças através das Escrituras, então o que é que as Escrituras dizem sobre o comportamento das nossas crianças? How does the Scripture inform us about why our children do the things that they do? O que é que as Escrituras dizem sobre o porquê as crianças fazem o que elas fazem? We need to understand what pushes and pulls behavior. Nós precisamos entender o que é que empurra e causa o comportamento. Now, if we think about it scripturally, the Scriptures give us a great deal of help. Agora, se nós pensamos sobre as Escrituras, podemos dizer que as Escrituras nos ajudam muito. I would like for you to turn with me to Luke chapter 6, verse 43 to 45. Abramos em Lucas capítulo 6, versos 43 e 44. 6, 43. 43, yes. No good tree bears bad fruit, Lucas 6, 43 e 44, porque não há árvore boa que dê mau fruto, nor does a bad tree bear good fruit. nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Each tree is recognized by its own fruit. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. Pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vidimam uvas. The good man brings good things out of the good stored up in his heart, O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. e o homem mau, do seu mau tesouro tira o mal, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. For it is out of the overflow of his heart that his mouth speaks. Então, da abundância do coração, disso fala a boca. Now, what God has done here is He's given us a description of where behavior comes from. Deus está nos dando aqui uma descrição sobre da onde o comportamento vem. Our speech and our actions reflect our heart. A nossa fala e a nossa ação reflete o nosso coração. We could picture it like this. Nós poderíamos apresentar da seguinte forma: The heart determines our speech and our actions. o nosso coração determina a nossa fala e a nossa ação. The things that our children say and do come from their hearts. As coisas que as nossas crianças fazem e falam vêm do coração. Let me just remind you that Mark tells us this as well. Nós precisamos sempre lembrar, eu quero recordar-lhe que Marcos também ensina isto. Mark 7:20 and through 23. Marcos 7, 20 a 23. He went on, E prosseguiu: it is what comes out of a man that makes him unclean. o que sai do homem, isso é o que contamina. For from within, out of men's hearts, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez.
All these evils come from inside and make a man unclean. Todas essas coisas, más coisas, procedem de dentro e contaminam o homem. Now I would suggest to you that some of the things in this list you see in your children. E eu gostaria de sugerir a você que, observando, você poderia dizer que algumas dessas coisas nesta lista você pode encontrar no seu filho, na sua criança. Don't we see these things in verse 22 in our children? Não vemos nós estas coisas no verso 22 nas nossas crianças? We see greed and malice and deceit and lewdness and envy and slander and arrogance. Nós and folly. encontramos a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. You see the scripture is telling us what is underneath behavior. As escrituras estão aqui nos mostrando o que está por baixo do comportamento. If we trace back behavior shows us what's going on within the heart. E se nós olhamos o comportamento e o seguimos então para trás, vamos ver que leva ao coração. Remember, the spring from which behavior flows is the heart. Lembre-se que a fonte da onde o comportamento vem, nasce, é do coração. And if we're going to understand the behavior of our children, we've got to work our way back to the heart. E se nós vamos entender o comportamento de nossos filhos, nós precisamos voltar ou ir até o coração delas. That's what Jesus is saying in these passages. É isto que Jesus está dizendo nessas passagens. Now let's take this one step further. Agora vamos um pouco mais adiante. If this is true, Se isto é verdade, then the attitudes of heart então as atitudes do coração are reflected in behavior. estão refletidas no comportamento. So sinful behavior begins as attitudes of heart. Então o comportamento pecaminoso começa na verdade no coração. And those attitudes of heart are seen in the things that our children say and do. Então aquelas atitudes do coração é que nós vemos naquilo que as nossas crianças falam e fazem. Now stick with me. Agora, preste atenção aqui comigo. The same thing is true of godly behavior. Isso também é verdade sobre o comportamento correto, o comportamento espiritual. It begins as attitudes of heart that are reflected in behavior. Ali também, o comportamento é um reflexo da atitude do coração. Now let's think about this in our family life. Agora vamos pensar um pouquinho sobre isso nas nossas vidas como família. If you have children, I'm sure you have experienced this situation. Se você tem filhos, crianças, você certamente já experimentou estas situações. You have two children and one toy. Você tem duas crianças e um brinquedo. Now what is going to happen with two children and one toy? O que é que vai acontecer com duas crianças e um brinquedo? They're going to be both pulling on the toy. Am I Os dois right? vão estar puxando ali o brinquedo, não é mesmo? And they're going to be fighting over that toy. E vão estar brigando por causa daquele brinquedo. Now here we have two children at war with one another. E agora temos então duas crianças numa guerra. If we're going to look at the behavior, we see behavior that is selfish behavior. E se nós vamos olhar o comportamento, vamos encontrar um comportamento egoísta. And as godly parents, we want to see unselfish behavior from our children. E como somos pais tementes a Deus, nós queremos ver um comportamento em nossos filhos que não seja egoísta. We want the behavior of our children to change. Nós queremos que o comportamento de nossos filhos seja mudado. How do we respond to this problem? Como é que nós respondemos, agimos diante desse problema? Well, some people respond in this way. Muitas pessoas fazem o seguinte: Who had it first? quem é que pegou o brinquedo primeiro? But who had the toy first misses the issue. E então quem pegou o brinquedo primeiro não vai observar o ponto correto. Because I'm confronted here with two selfish children. Porque na verdade eu estou aqui diante de duas crianças egoístas. The question who had it first is a question of justice. A questão de quem é que tinha o brinquedo primeiro é apenas uma questão de justiça. But that doesn't deal with the problem that my children Mas have. isto não vai lidar com o problema que as minhas crianças têm.
The problem that my children have is that they love O themselves. problema que minhas crianças têm é que elas amam a si mesmas. And I have two children here who are unwilling to share with one another. E eu tenho aqui duas crianças que não têm nenhuma disposição em compartilhar uma com a outra. Each of them is preferring himself. Cada uma delas prefere a si mesmo primeiro. And each of them is determined to have the toy no matter what it means. E as duas estão determinadas a ter o brinquedo de qualquer forma. Now, many times people move toward this with an emotional appeal. Agora, outras vezes as pessoas abordam este problema com um apelo emocional. We might say something like this: "It makes me sad when you children act this E way." talvez eles digam alguma coisa assim: eu fico muito triste quando vejo vocês agindo desta forma. Or we might say to them, "This makes your daddy very sad. When he goes off to work in the morning, he's sad because he knows you're at home fighting." Vocês agindo desta forma deixam seu pai muito triste quando ele vai para o trabalho de manhã. And it would make him so happy if he would come home and find you being nice to each E other. ele ficaria tão contente se voltasse para casa e visse vocês contentes um com o outro aqui. Or we may threaten them. Ou talvez nós tomamos outra posição de simplesmente ameaçá-las. If you're going to fight with your toys, then I'll give them to somebody else. Se vocês vão brigar por causa desse brinquedo, eu vou dar ele para alguém. I'll give them to children who appreciate them and who won't fight. Eu vou dar esse brinquedo a alguém, a uma criança que vai gostar dele e não vai brigar por ele. I'll take them all away from you. Eu vou tirar tudo de vocês. Or we might appeal to them and say, "Don't you want to be good?" Ou talvez nós vamos apelar às crianças da seguinte forma: vocês não querem ser pessoas boas? Or we might say to them, "What do you think Jesus thinks about what you're doing?" Ou talvez até diremos: o que é que Jesus pensa sobre o que vocês estão fazendo? But none of those approaches is going to solve the problem. Mas nenhuma dessas abordagens irá resolver o problema. All of those approaches are attempts to change the behavior. Todas essas abordagens são tentativas de mudar o comportamento. Now let me just pause and say, I know that the behavior must be changed. Agora deixe-me fazer uma pausa e dizer o seguinte: eu sei que o comportamento precisa ser mudado. Obviously, we're going to say to this selfish child, "You must share your things." É óbvio que temos que dizer a essa criança: você precisa compartilhar as suas coisas. But the deepest issue here is not changing the behavior of this child. Mas o assunto mais profundo aqui é não é lidar com o comportamento desta criança. Let me tell you what happened to us one time. Deixe-me dizer o que aconteceu uma vez. We had been asking the question, who had it first? Estávamos perguntando aquela pergunta: quem é que pegou primeiro? One morning we got up and there were no toys anywhere in the house. E uma manhã nós acordamos e não havia mais nenhum brinquedo na casa. The toy box was empty. E ali a caixa, o baú de brinquedos estava vazio. My oldest son had gotten up early and hidden them all. E o meu filho, então, mais velho, tinha acordado primeiro, mais cedo, e pegou todos os brinquedos. And so every time he wanted a toy, he would go take it out of the hiding place and play with it. E cada vez que ele queria um brinquedo, ele ia para o esconderijo onde ele colocou e pegava o brinquedo. He had every toy in the house first. Ele tinha todos os brinquedos primeiro. You see the problem we got into? Veja bem o problema que nós tínhamos ali. I want you to think about this with me. Eu quero que você pense comigo o seguinte: Pardon me. desculpe-me. If we focus on behavior alone, Se nós vamos focalizar apenas no comportamento, we'll get lost down there, nós vamos ficar perdidos ali. and we'll never take our children to the cross. E nós nunca vamos levar nossas crianças à cruz. You can't get from who had it first to the cross. Você não vai conseguir através do quem pegou primeiro até a cruz. Think about this with me. Pense sobre o seguinte: Let's imagine that I could change behavior without changing the heart. vamos supor que eu possa mudar comportamento sem mudar o coração.
So the attitudes of heart are unchanged. Então, as atitudes do coração não estão mudadas. But somehow I've been able to manipulate this child into being unselfish with his toys. Mas de alguma forma eu consegui manipular essa criança para não ser egoísta com seus brinquedos. Is that what we want with our children? Será que é isto que nós queremos para as nossas crianças? The word for that is hypocrisy, A palavra para isto é hipocrisia, or moralism, or legalism. ou talvez moralismo, legalismo. That's not biblical change. Isto não é mudança bíblica. And you know what else happens? Sabe o que mais acontece? When I try to produce change by simply changing behavior, it doesn't last. Quando eu tento trazer mudanças, mudando apenas o comportamento, a mudança não irá durar. Each one of us who are parents have seen this. Cada um de nós aqui que é pai e mãe já experimentou isto. For example, your children are fighting in the next room. Por exemplo, suas crianças estão no outro quarto e brigando. You go in and you say, stop fighting and be nice to each other. E você entra então no quarto e diz, parem de brigar e sejam educados uns com os outros aqui. And you turn around and you leave the room. E você então sai do quarto. And what happens? O que acontece? They start fighting again. Eles começam a brigar novamente. You see, what's the problem? Qual é o problema? The heart has not been addressed. O coração não foi abordado. This selfish behavior has origins in the heart. Este comportamento egoísta tem a sua origem no coração. This selfish behavior is tied to a heart that says, I love me first. Esse comportamento egoísta está ligado a um coração que diz, eu amo a mim mesmo em primeiro lugar. The problem which we see as fighting over a toy is a more profound problem of a heart that is turned away from O God. problema que nós temos visto na briga por causa do brinquedo é um problema muito mais profundo que está ligado a um coração que está longe de Deus. It's a heart that is saying, I will find my happiness by pleasing myself. É um coração que diz, eu encontrarei a minha alegria agradando a mim mesmo. And I know that it will please me more to have the toy than to have my brother have the toy. E eu sei que o que irá agradar a mim mesmo mais e melhor será ter o brinquedo para mim, ao invés do meu irmão ter o brinquedo. You see, the problem with the fighting and bickering is rooted in the heart. Veja bem então, o problema da luta e da porfia tem o seu lugar no coração. And what we long to see is heart change. O que nós queremos ver é um coração mudado. We long to see a change from a heart that loves self to a heart that loves God and others. Nós queremos ver um coração que mudou do amor por si mesmo para o amor pelo próximo e pelo Senhor. We want to see our children live as imitators of Christ, like Philippians 2 says. Nós queremos ver nossas crianças vivendo como imitadores de Cristo, como Filipenses 2 diz. We want to see them be rare people, like Paul says Timothy was in that passage. Nós queremos ver nossas crianças serem pessoas como Timóteo diz, Paulo diz sobre Timóteo. We want to see them not be motivated just by self-interest, but by an interest for others. Nós queremos nossas crianças serem motivadas não pelo alto interesse, mas por um interesse pelos outros. And what I'm suggesting to you is this. E o que eu quero sugerir a você é o seguinte: Long-term, lasting change in behavior always begins in the heart. um comportamento mudado que dura e permanece começa com a mudança do coração. Remember, it is out of the abundance of the heart that the mouth speaks. Veja, lembre-se que é daquilo que está cheio, está abundante no coração, é que a boca fala. What happens too is if we focus only on behavior, E o que acontece também é que se nós focalizamos apenas no comportamento, we will inevitably fall into all kinds of problems in our child rearing. e nós vamos cair em todo tipo de problemas no educar nossas crianças. We'll fall into nagging our children. Nós vamos acabar sendo pessoas que estão sempre se queixando delas. Or we may yell at our Ou children. vamos acabar gritando com elas.
Or we may tell ourselves that somehow they're going to outgrow this. Ou talvez vamos dizer para nós mesmos, de alguma forma elas irão superar tudo isso no futuro. Or we may do this, which is even more dangerous. Ou talvez faremos o seguinte, o que é pior. We may give them a keepable standard that does not require grace. Talvez daremos a elas certos parâmetros que não exigem o conhecimento da graça. God's law calls for love for others out of a heart of love for God and for others. A palavra de Deus fala sobre a lei de amar ao próximo, que começa com amor a Deus e amor ao próximo. But if we will not deal with hard issues, we end up reducing the law of God to something which our children can keep. Se nós não mexermos com o coração, nós vamos estar apenas criando uma lei de Deus aí, que as crianças apenas têm que observar. For example, I have these 2 children and 1 toy. Por exemplo, tenho 2 crianças e um brinquedo. So I say, okay, you play with it for 10 minutes, and then you can play with it for 10 Então eu minutes. digo, você vai brincar com ele 10 minutos e depois você vai brincar com esse brinquedo 10 minutos. Now, I've solved my problem, Agora então resolvi o meu problema. but I've given them a standard that they can keep without grace. E o que eu fiz foi apenas dar a eles um padrão que eles podem guardar sem conhecer a graça. And whenever we reduce the law of God, we move our children away from Christ and away from the cross. E quando nós reduzimos as nossas crianças, o comportamento delas a esse tipo de lei, nós estamos afastando-as de Cristo e da cruz. It doesn't require grace to wait for 10 minutes to play with the toy, Não é preciso graça para se esperar 10 minutos pelo brinquedo. but to love my brother or sister so much that I will let them play with it and deny myself requires the grace of God. Mas deixar que o meu próximo brinque com aquele brinquedo vai exigir de mim graça para amá-lo em primeiro lugar. Lasting change will never take place by changing behavior. Mudanças que irão permanecer nunca vão acontecer através da mudança de comportamento. Now I'm going to try to write one of your long Portuguese words here. Eu vou tentar agora escrever uma das suas longas palavras em português agora. If I were doing this in English, I would only need 6 letters. Se eu fizesse em inglês, eu precisaria apenas de 6 letras. Ou in the end. Pardon me. Desculpe-me, The next one's easier. a próxima é mais fácil. That would take 5 letters in English. Em inglês seriam 5 letras. Lasting change takes place in this way. Mudanças que permanecem acontecem da seguinte forma. We move up from behavior to attitudes of heart. Nós então mudamos, vamos de comportamento para atitude do coração And look at the attitudes of heart that are behind the behavior. e vamos olhar então a atitude do coração que está por detrás do comportamento. And we talk to our children in terms of their need for repentance and faith in Jesus E nós Christ. vamos falar com nossas crianças em termos da necessidade delas de arrependimento e fé em Cristo. It's Christ that can bring lasting change in the heart. É Cristo quem pode trazer mudanças permanentes no coração. Repentance and faith in Christ will change the heart from a heart that is filled with self-love to a heart that is filled with love for God and for others. Arrependimento e fé em Cristo irá mudar um coração que está cheio de amor próprio por um amor pelo Senhor e pelo próximo. Yield behavior that is godly or righteous behavior. E isto então irá produzir o comportamento reto. Now, I'm not talking about an event of a salvation event. Eu não estou falando aqui sobre um evento ou acontecimento de salvação. What I'm talking about is acquainting our children again and again with the fact that their problem is in the heart. Eu estou falando aqui sobre ensinar nossas crianças vez após vez que o problema está no coração.
So that my view of things as I correct my children is that the issue here is not how can I change behavior only, but how can I minister to the heart of this child? E a questão aqui então é focalizar não sobre como eu posso mudar comportamento, mas como eu posso mudar o coração. How can I pull back the layers of behavior and expose the issues of heart to the É child? como que eu posso tirar essas camadas de comportamento e chegar à questão do coração? How can I help this child understand that my concern for him is not just that he's fighting over the toy, it's that he loves himself more than his brother? Sobre como eu posso dizer a esta criança que a questão não é, a minha preocupação com ela não é somente sobre a briga dela com relação ao brinquedo e seu irmão, mas sobre o problema que ela tem no coração. How can I talk to him about these issues of the heart which I understand? Como é que eu posso falar com ela sobre essas questões do coração, segundo o meu entendimento? And how can I urge him to repentance and faith in Christ? E como então eu posso pedir a ela que se arrependa e confie em Cristo? How can I show him the glories of Christ who has come to change children from the inside out? E então como eu posso mostrar a ela que Cristo veio para mudar o coração das crianças, mudando então de dentro para fora? So as I move toward my children in correction, I recognize this. Então, quando eu vou abordar minhas crianças com a correção, eu devo ver da seguinte forma: changing behavior is not the only problem here. mudança de comportamento não é o único problema aqui. I may need to change the behavior, Eu talvez então deva mudar o comportamento, but I need to understand that the task is far greater than that. mas eu preciso entender que a tarefa é maior do que isto. I want to help my child to understand his heart. Eu quero que a minha criança entenda o seu coração. I want to help him to understand that it is in his heart that he has gone astray. Eu quero ajudá-la a entender que é no coração dela que ela tem se desviado do correto. And so I want to talk with him and urge him and warn him in ways that expose the heart. E eu quero falar com ela e adverti-la de uma forma que exponha a questão do coração. Now, I'm not talking about battering our kids or crushing them with an assessment and all kinds of charges. Eu não estou falando aqui sobre esmagar as nossas crianças com todo tipo de acusação. But I'm talking about gently and patiently leading them to discover and understand their heart struggles. Eu estou falando de forma amorosa e gentil, falar com elas e ajudá-las a descobrir os problemas do coração. And the changes that the gospel brings addresses these issues. E as mudanças que o Evangelho traz haverão de abordar essas questões. The gospel is the power of God to change people from the inside out. O Evangelho é o poder de Deus para mudar as pessoas de dentro para fora. And so I'm not talking about a redemption event or a born again event here necessarily. Eu não estou então aqui falando necessariamente daquele evento que se cria do chamado novo nascimento. What I'm talking about is patiently teaching them that their problem is a heart problem. Eu estou falando sobre pacientemente ensiná-las que o problema delas é um problema de coração. And using the occasions of their bad behavior to be a springboard for getting them to examine their heart toward God. Eu estou falando sobre usar os momentos de dificuldade no comportamento delas como um trampolim que levará a entender o problema delas diante de Deus. Let me give you a couple of illustrations. Deixe-me dar duas ilustrações. We have a Christian school in my home. E nós temos uma escola evangélica lá na minha igreja. One day, two boys were fighting on the playground. E um dia dois garotos estavam brigando lá no playground, no parquinho. And the teacher brought them in to speak to me. Então a professora trouxe os dois para falar comigo. And so I asked one of the boys to come into my office. Então eu convidei um dos garotos para chegar até a minha sala.
And I started to talk to him about what was going on the playground. E comecei a conversar com ele sobre o que estava acontecendo lá no playground. And I learned something very interesting. E então aprendi uma coisa muito interessante. There were 3 boys in this class who were the popular boys. Eu aprendi naquela conversa que haviam 3 garotos naquela classe que eram os 3 mais populares. They were the ones that everyone wanted to be with. Eles eram os 3 que todo mundo queria ter como amigo. Now this boy I was talking to was a 4th boy. He was not quite in that circle. E esse menino com o qual eu estava falando, era o 4º que não conseguia penetrar este círculo dos 3. The boy he had been fighting with was way outside the circle. E o menino com o qual ele estava brigando estava então ainda bem longe deste círculo. He was out in the orbit of Pluto. Ele estava lá em algum lugar perto da órbita de Plutão. Now this day he had tried to be accepted by these 3 boys. E nesse dia ele estava tentando ser aceito por esses 3 ali. And this boy I was talking to got very angry with him. E então esse garoto com o qual eu estava conversando ficou muito bravo. See, he felt challenged by this outcast trying to be inside. E então ele se sentiu desafiado por esse que estava muito mais distante do grupo. And so they had begun to fight. Então começaram a brigar. Now I started to talk to him about his behavior. E eu comecei a conversar com ele sobre o comportamento dele. I said to him, E eu disse a ele: you are being unkind to this boy. você não está sendo bondoso para com este outro garoto. Now you know that I want you to be kind to him. E você sabe que eu quero que você seja bondoso para com ele. And I drew this chart. E eu desenhei tudo isto para ele. And I said to him, I want you to tell me this. E eu disse a ele: eu quero que você me diga o seguinte: What do you think are the attitudes of heart that are behind the way you're treating this other boy? qual é a atitude no seu coração que leva você a tratar aquele outro garoto daquela forma? This boy was able to tell me 3 things that he thought were behind his behavior. E este garoto foi capaz de me dizer 3 coisas que ele entendia estar atrás daquele comportamento. He said that he thought that he was proud. Ele disse que ele entendia que ele era orgulhoso. He said that he thought that he was selfish. Ele entendia que ele era egoísta. And he said that he thought that he was unloving. E ele entendia que ele era alguém sem amor. And I spoke to him about Christ and the power of the gospel. E eu falei com ele então sobre Cristo e o poder do Evangelho. And I said to him, Jesus came to earth to change people like you and me from the inside out. E eu disse a ele: Jesus veio à Terra para mudar pessoas como você e eu de dentro para fora. And Jesus is able to change your heart so that you are loving and unselfish and kind to others. E Jesus pode mudar você de forma que você possa não ser egoísta e ter amor para com os outros. And I spoke to him about these things I have spoken to you about. E eu falei com ele sobre essas coisas sobre as quais eu tenho falado com vocês aqui. And I prayed with him, E eu orei com ele. and I sent him back to class. E eu enviei de volta à classe. Now, I knew the problem with the other boy, Eu sabia qual era o problema com outro menino. because here was a boy who was very hurt by being excluded. Ali, então, naquele outro garoto, eu encontrava um menino que estava muito ferido por ser alguém excluído do grupo. And I began to talk to him about what it is like for him to be excluded in this class. E eu comecei a falar com ele sobre qual é o sentimento em ser alguém excluído. You know, it is a very painful thing to be a child that other children do not want to be around. Sabe, é uma coisa muito dolorosa ser uma criança que as outras crianças não querem estar juntos com ela. It's a very painful thing to be rejected by others. É muito doloroso ser rejeitado por outros. It is a painful thing not to be considered attractive by others. É muito doloroso ser considerado como alguém que não é atrativo. And I began to talk to him about someone who understood what it was like not to be attractive to others. E eu comecei a falar a ele sobre alguém que entendia muito bem o Remember- que era não ser atrativo a outros.
Remember Isaiah 53? Lembre-se de Isaías 53. Jesus was despised and rejected of men. Ele foi rejeitado e desprezado pelos homens. There was nothing in him that was attractive to others. Não havia nele nenhuma formosura para que o desejássemos. And as I talked to this boy about the fact that Jesus understood what it was like to be rejected, tears came down his eyes. E quando eu comecei a falar com aquele garoto que Jesus entendia e sabia o que era ser rejeitado, as lágrimas começaram a rolar dos seus olhos. And I prayed with him and sent him back to class. Então orei com ele e o enviei de volta à classe. Later, the teacher called me on the phone. E mais tarde a professora me telefonou. He said, I don't know what you said to those boys. Aliás, o professor disse, eu não sei o que é que você fez com esses garotos. But he said, I saw this boy, the fourth boy, Mas eu vi este garoto, o quarto garoto, being kind to this other boy all the rest of the day. sendo bondoso para com aquele outro garoto todo dia, o resto do dia. Now, I could have said to those boys something like this. Agora, eu poderia ter dito àqueles garotos alguma coisa desta forma. You boys know that you're not allowed to fight in this school. Vocês, garotos, sabem que nesta escola não é permitido brigar. And if you fight anymore, I'm going to send you home. E se vocês brigarem mais uma vez, vão andar para casa. And I'm going to make you write 100 times, I will not fight in school. E eu vou fazer vocês escreverem 100 vezes, não vou brigar mais na escola. And if I ever catch you fighting again, I'm going to get you. E se mais uma vez eu apanhar vocês fazendo isso, vocês vão ver uma coisa. And that would have changed nothing. E aquilo lá não mudaria nada. Because the problem with these boys was more profound than the fact they had a fight. Porque o problema desses garotos era um pouco mais profundo do que simplesmente o fato de que eles tinham uma luta. The problem was wickedness in the heart that needed the grace of Jesus O Christ. problema é que eles tinham maldade no coração e precisavam da graça de Cristo. Let me give you another illustration. Deixe-me dar uma outra ilustração. One day I finished preaching on a Sunday morning. Uma vez eu terminei a minha pregação no domingo pela manhã. And there was a young man who was newly converted who came to me and he was very upset. E então um jovem que era convertido há pouco tempo veio falar comigo e ele estava muito perturbado. And he said, Pastor, I don't know what to do. I saw a boy steal some money out of the offering basket. E ele disse, pastor, não sei o que fazer. Eu vi um garoto roubando dinheiro ali do gasofilácio. I said, well, is his father here? E eu perguntei, o pai do menino está aqui? He said, yes, his father's here. Ele disse, sim, o pai dele está aqui. I said, okay, go talk to his father and tell his father what you saw. Então eu disse a ele, bem, então você vai falar com o pai dele sobre o que você viu. In a few minutes, this father and son came to me. E em poucos minutos, este pai e aquele garoto vieram falar comigo. The father had a long face and looked very stern. E o pai tinha esse rosto agora comprido e olhava muito preocupado. And the boy had a longer face. E o garoto uma cara mais comprida ainda. And he said, my son stole $2 from the offering plate. O meu filho, disse o pai, roubou $2 do prato da coleta. He said, give the pastor the $2. E falou para o filho dele, devolva os $2 para o pastor. So the boy gave them to me. Então, o garoto deu os $2. And I began to talk to this boy about the wonderful mercy of God. E eu comecei a falar com aquele garoto sobre a graça maravilhosa de Deus. I said, you know, God is so good. E eu disse a ele, Deus é tão bom. His name was Jesse. It just occurred to me. O nome dele era Jessé. Apenas um fato de passagem. It's a different Jesse. Mas era um outro Jessé. I said, Jesse, God is so good to you. Eu disse a ele, Jessé, Deus é tão bom para com você. God has shown mercy to you because you didn't get away with stealing that money. Deus mostrou graça a você porque Ele de alguma forma não deixou você ficar com esse dinheiro roubado. You could have gotten by with it and it would have hardened your heart. Você talvez poderia de alguma forma ter conseguido se safar e isso seria um dano ao seu coração. But you know what, Jesse? The real problem is that inside your heart you have very great sin. Mas, sabe, Jessé, o seu problema é que o seu coração tem problema, há um pecado ali. There's something inside your heart
that makes you want that money so much that you would even steal it from the church? Há alguma coisa no seu coração que faz com que você queira tanto aquele dinheiro que leva você até roubar o dinheiro da igreja? And you know what, Jesse? I have wonderful news for you. E sabe, Jessé, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus is powerful to save. O Senhor Jesus é poderoso para salvar. And if you confess your sins and trust in Jesus, Jesus will change your heart. Se você confiar em Cristo e confessar, Ele vai mudar o seu coração. And if Jesus doesn't change your heart, you probably will be stealing all your life. E se você não tiver o seu coração mudado por Cristo, provavelmente você vai continuar roubando a sua vida toda. But Jesus is so gracious and so filled with mercy that He allowed you to be caught. Mas o Senhor Jesus tem tanta graça e está cheio de misericórdia que Ele permitiu, levou você a ser apanhado no seu ato. And that has given me an opportunity to tell you that Jesus is able to change your heart. E isto me deu uma oportunidade, então, de falar a você que Jesus pode mudar o seu coração. And I said, Jesse, isn't Jesus wonderful? E eu disse a ele, Jessé, não é Jesus maravilhoso? At this point, he reached into his pocket E naquele momento, então, ele parou e enfiou a mão no bolso. and he pulled out $20. E ele tirou a nota de $20. This boy was prepared to give me $2 and keep the 20. Esse garoto estava pronto a me devolver os 2 e guardar os 20. He was going to go through the whole game. Ele iria então ali fazer todo aquele fingimento e acompanhar o que era necessário apenas. He was going to act like he was sorry. Ele ia fingir que estava muito sentido com tudo. He was going to tell his dad he was sorry. Ele ia dizer ao seu pai que ele estava muito triste com aquilo. He was going to give me $2. E ele ia me dar os $2. He was going to keep E ele $20. ia guardar 20 para ele. And he was going to go on his way. E ia continuar com a sua vida da mesma forma. What happened? O que aconteceu? When I started to talk to him about the grace and mercy of God, God melted that hard heart. Quando eu comecei a falar a ele sobre o seu coração e a graça de Deus, então a graça de Deus simplesmente desmanchou o coração dele. When I started to talk about God's mercy, he couldn't keep that $20 Quando any eu comecei longer. a falar sobre a misericórdia de Deus, ele não conseguia mais guardar os $20. This is what we must do with our children. Isto é o que nós precisamos fazer com as nossas crianças. We must help our children to understand that their problem is not just their behavior, Precisamos fazê-las entender que o problema delas não é apenas o comportamento, that the problem is what is behind the behavior. mas que o problema é o que está por detrás do comportamento. The problem are attitudes of heart that God condemns. O problema são as atitudes do coração que Deus condena. That's the bad news. Estas são as más notícias. The good news is that Jesus Christ came to change hearts. E a boa notícia, ou as boas notícias, é que Jesus veio mudar o coração. And through repentance and faith in Jesus Christ, we may have a new heart. E através do arrependimento e da fé em Cristo, nós podemos ter um novo coração. God does heart transplant surgery. Deus faz transplantes de coração. He takes out hearts of stone and puts in hearts of flesh. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. And he puts his spirit within us to cause us to walk in his E ele ways. coloca o seu Espírito em nós, que nos leva a andar nos seus caminhos. And I must continually hold that hope before my children. E eu preciso, de forma continuada, colocar sempre essa esperança diante das minhas crianças. Can't you see that if all I ever do is correct behavior, I'll never do that? Você pode ver que se eu continuar sempre mudando o comportamento, eu não vou chegar naquilo. I've got to get to the heart so that I can get to the Eu cross. preciso chegar no coração para que eu possa chegar na cruz. We have an expression in the United States that goes like this. Nós temos uma expressão nos Estados Unidos que diz mais ou menos o seguinte. I don't know if this will work. Não sei se vai funcionar em português. The expression is, these things are better caught than taught. Estas coisas são melhores. Caught, Okay. they're better caught than taught. Essas coisas são melhores experimentadas do que vindas através do ensino. Alguma coisa menos assim.
I see it didn't work. Eu percebo que não funciona muito bem. How are your children going to learn these things? Como que as suas crianças vão aprender estas coisas? If you and I are hard-hearted people, they'll never see them. If you and I are hard-hearted people, they will never see these things. Se nós, como pais, temos corações duros, elas nunca vão ver essas coisas. We need to be people who ourselves are understanding what's Nós behind our behavior. precisamos, em primeiro lugar, sermos as pessoas que têm entendido o que é que está por detrás do nosso comportamento. And part of what I'm trying to do in our morning sessions is help us to examine our own hearts. E o que eu estou fazendo pela manhã, nas nossas sessões da manhã, é levar-nos a entender o nosso próprio coração primeiro. Because in this task we can both stand above our children as authorities, E então, nesta tarefa, nós podemos estar acima das crianças como autoridade. and we can also stand beside them as people who understand these struggles. Mas também podemos estar ao lado delas como quem em que entende esta luta. When I begin to talk to my children about selfishness, Quando eu comecei a ensinar minhas crianças sobre a questão do egoísmo, I understand something about how that works in the human heart. eu comecei a entender um pouco sobre como isto funciona no coração humano. Because I know what it is to prefer myself rather than others. Porque eu sei o que é ter uma preferência por si mesmo antes dos outros. And so I can stand alongside my child. Então eu posso estar ali lado a lado com a minha criança. And I can say to him, is hope for people like you and me. E eu posso dizer a ela, há esperança para alguém como você e como eu. Because Jesus came to change our hearts. Porque o Senhor Jesus veio para mudar os nossos corações. He came to make us new from the inside out. Ele veio para nos fazer novo de dentro para fora. God can give us grace to address the real issues with our E que children. Deus nos dê graça para que possamos abordar a questão verdadeira, real nas nossas crianças. I know that these things are probably new to you. Eu creio que a maioria dessas coisas são novas para vocês. I want to urge you to think about this chart. E eu quero desafiá-lo a pensar sobre esse desenho, esta escrita que eu tenho feito aqui. And I want to urge you to seek to understand your own behavior in terms of heart attitudes. E eu quero desafiá-lo que você também comece primeiro a examinar suas atitudes e ações em termos de atitude do coração. And then lead your children along with you to the cross of E Christ. então você leve a sua criança junto com você para o caminho da cruz. Let's pray together. Vamos orar. Lord, we ask that you would take these things and open them up to us. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor tome estas coisas e as torne claras para nós. We pray, Lord, that you would give us an understanding of our children. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê entendimento sobre as nossas crianças. Oh, Lord, help us not to manipulate them. Ó Deus, ajuda-nos a nunca manipulá-las. Help us to have a concern that is more profound than just a concern for behavior. Ó Deus, nos dê uma preocupação com relação a elas muito mais profunda do que somente se preocupar com o comportamento. And we pray, Lord, that you would help us to be able to help our children to see what attitudes of heart are behind their Ó behavior. Deus, ajuda-nos para que possamos ajudar também nossas crianças a ver a necessidade do coração delas. And we ask, Lord, that you would help us to show them the beauties of Jesus. E, ó Deus, ajuda-nos a sermos capazes de mostrar a beleza de Cristo. That we would show them this wonderful Savior who's powerful to save. Para que assim possamos mostrar este Salvador maravilhoso que é poderoso para salvar. And who can change us from the inside. E que pode mudar-nos a partir do nosso interior. Who works by His Spirit in our inner man. Que trabalha através do seu Espírito no nosso homem interior. Help us, Lord, to learn how to shepherd our children in this way. Ajuda-nos, Senhor, a pastorear nossas crianças desta forma. For we